Pode começar? Eu sou Antônio Bivar. Eu escrevi o que é punk, com Calegari ali, que era do Inocentes. Em 82, nós idealizamos o festival O Começo do Fim do Mundo, no Sesc Pompeia. Eu venho de muito antes do punk, eu venho do começo do rock, do começo assim, de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry e tal. Eu venho daquela época e passei por toda a experiência do rock. Sempre. Eu sou um roqueiro desde minha adolescência, nos anos 50. Eu tenho 62 anos. Eu, por exemplo, estive no palco da Ilha de White na última vez que o Jimi Hendrix tocou, que o Jim Morrison logo depois morreu, na Inglaterra. E fiquei algum tempo da minha vida na Inglaterra. Quando eu voltei para o Brasil em 82, uma das minhas saídas, eu vi um movimento punk, uma coisa fantástica, que como eu nunca tinha visto em São Paulo, e comecei a estudar algo, fiquei amigo das pessoas, alguns até hoje estão aqui e tal. E de vez em quando assim eu volto. Eu acho que o movimento hoje está melhor do que nunca. Assim, se vocês querem saber, por exemplo, eu acho que ele está tão variado, tão cheio de gente nova, e os antigos, os novos, tudo fazendo show, tem bandas fantásticas. Eu acho que o movimento punk hoje no Brasil, principalmente São Paulo, mas Nordeste, Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, os lugares tem uma coisa tão efervescente que eu fico de novo entusiasmado e não tenho vergonha de dizer que eu acho que a hoje está melhor que nunca, melhor que 77, melhor que 82. Por exemplo, esse evento de hoje não é o tipo de coisa que eu faria. Foi mais o Ariel que fez escolher as bandas dele, está mais radical, mais político. Eu teria misturado mais as bandas. Por exemplo, teria posto desde Holly Tree, que eu gosto, que eu acho que é uma banda que algumas pessoas têm preconceito, mas eu não tenho, eu acho que eles estão fazendo um trabalho legal. Tem uma banda, assim, Flicts, Stush, Underboys, e com esse, com Deserdados, eu acho que eu teria misturado um pouco mais as tendências. Está meio radical, meio política, assim, um pouco coisa demais. Mas tudo bem, também é válido e, bom, mas pode dar uma paradinha, né? Assim. Eu acho, por exemplo, eu venho de classe média baixa, também fui office boy, trabalhei na rua, fui garoto de entrega, de bicicleta e tal. E quando eu vi o movimento, assim, quando eu chego em 82 em São Paulo, nas grandes galerias onde tinha a loja punk, a maioria eram office boys, eram garotos que trabalhavam em escritórios e coisas assim. E eu me identifiquei porque eu fui uma coisa assim, tinha sido uma coisa assim antes. Eu achei legal, assim, por exemplo, era uma juventude que não tinha muita opção, não tinha muita proteção. É tão diferente, por exemplo, aquela coisa que a gente estava conversando antes, de você ser classe média alta, ou coisa, e ter privilégios, ou você ser pobre, meio proletário e não ter privilégio nenhum. Então, o que me fez ficar apaixonado, que foi uma paixão, foi exatamente essa condição social. Na época, hoje, você vê punks universitários, as pessoas estudando, mas na época tudo gente que não tinha condição de estudar, de desenvolver uma vida, era uma coisa, e era tão legal ver no meio de uma massificação maior, não tão grande quanto hoje, mas era uma massificação, de repente as pessoas se fazendo diferente para serem notadas. Porque era uma coisa, senão você faz parte daquela massa, da multidão, daquela coisa assim, que você faz parte de uma massa, né? Você é uma pasta, assim, no meio daquela coisa. E de repente os punks brigaram também para se impor também dentro da... Então, o que eu gostei da música, porque eu acho que o rock, o punk é quase uma retomada do básico, que se você pega os discos do Elvis, daquele começo do rock, Ed Cochran, tudo, era uma coisa cheia de vida, de energia, gostosa, alegre, dançante, e que depois foi virando uma coisa pretensiosa, sinfônica, chata. E o punk, de novo, trouxe essa agitação, essa energia, a dança, tudo. Então, acho que isso também é o que me... Por exemplo, eu estou quase já na terceira idade.
a noite retrasada eu não consegui dormir, que eu queria um disco. Eu falei, o Índio, na loja do Índio, na galeria, tem o disco do Subway Sect, que é uma... Então eu passei a noite toda assim, esperando amanhecer para ir lá comprar esse disco. Então esse lado meu, que eu sei que eu tenho os dois lados, o lado assim da idade e o lado da eterna adolescência, assim, ainda da excitação jovem, que eu acho legal. E é isso que eu vejo que eu acho legal. Eu tava ali no salão, tinha um molequinho assim, acho que de uns 3, 4 anos, tem criancinhas lá, tudo dançando. Desde assim, então você vê essa coisa, eu acho que liga tudo, né? Eu acho que liga todas as coisas na vida. Eu acho que é mais uma pausa. Eu acho que sim, mas também não necessariamente só. Eu acho que punk pode ser só diversão, se for o caso, ou também engajamento. Eu acho que é engajamento porque é uma coisa de uma classe, como hoje, por exemplo, tem um pessoal que, como outro dia, naquela manifestação contra a Alca, coisa na Paulista, ou tem também que eu acho legal os anarcopunks, por exemplo, no dia do orgulho gay, de repente você vê aquelas coisas assim dos travestis, os gays e tal, de repente tinha a ala dos anarcopunks ali que foram mostrar eles com máscara e tudo. Então eu acho que é legal citar nos lugares. Quando a princesa Diana morreu, que saiu na primeira página, na televisão, na primeira página dos jornais, tudo era um punk, um moicano pondo flores ali na coisa. Então eu acho que eles têm que estar em todas, né? Em todas as manifestações. Então mas eu acho que uma das coisas que eu acho legal é o lado da festa, essa festa vital dionisíaca, que eu acho que é também, que acho que é mais importante que tudo. Eu acho que o engajamento faz parte, mas não é só, porque se fosse só também seria uma coisa chata, né? Seria uma coisa bitolada. Então eu acho que por isso que eu estou gostando do movimento agora, porque ele é bem variado. E é engraçado ver, porque se via em 82, era meio radical, era uma coisa hardcore, era tudo meio igual. Se você ouve os discos, era tudo meio parecido. Agora não, agora você vê assim, bandas de gente de 17, 18, 20 anos, ouvindo as outras coisas. Assim, Ramones, que ninguém ligava muito em 82. Assim, aqui as pessoas nunca... De repente, hoje você vê umas bandinhas que de repente conhecem todas as músicas, todas as coisas. Hoje tem um molequinho ali que eu estava vendo, acho que tem uns 11 anos com a camiseta do Ramones. Então eu acho que hoje está mais aberto para tá mais musical até, assim. E tem, por exemplo, tem desde a coisa da linha straight edge, que é interessante também. Eu já fui, acho, 2 verduradas, eu acho também interessante essa. Então tem várias manifestações que eu acho que, por isso que essa coisa que eu falei, que nós estamos num momento, e eu acho que agora, se acontecesse alguma coisa, o punk, com todas essas manifestações, podia explodir como todas essas coisas que estão explodindo, horrorosas que estão aí. Quer dizer, não que eu tenha coisa contra, mas essa coisa desde o pagode até o funk carioca, essa coisa toda, o punk está com tanta coisa boa para também, de repente, acontecer de uma maneira mais ampla e mais legal, porque eu acho mais digno. Eu acho que o punk tem uma dignidade maior que todas essas outras manifestações, porque ele não é sexista, né? Você vê, o punk não é uma coisa que explora o sexo de uma maneira vulgar, barata, ou essas outras coisas. Então ele tem uma dignidade mais interessante, mais humanista. Mas tem uma hora que tem que se massificar, porque ele depois cai um pouco na coisa, depois volta. Ele se massificou, não é que se massificou, teve uma época que tem que acontecer uma coisa, tem que explodir, como ele aconteceu no começo. O começo, onde que os punks paulistas, que já tinha, antes da palavra punk, já tinha uma identificação com essa coisa, com esse espírito, de onde eles ficaram sabendo do punk da primeira vez? Pelo Fantástico, pelo programa Fantástico da Globo, que fez uma matéria sobre o Sex Pistols. Então você não pode também, você tem que ver onde que eu tomei conhecimento do rock pela primeira vez? Nas revistas da época, o Cruzeiro, o Manchete, nos anos 50, no salão de barbeiro, ia cortar o cabelo, de repente estou vendo uma revista que seria Caras, de hoje, mas na época era uma outra coisa, tinha uma matéria sobre o Elvis Presley. Então, esse tipo de coisa, você não pode, esse preconceito, às vezes você toma conhecimento de uma coisa através de uma coisa da mídia, do óbvio, da coisa mais assim que você é contra por princípio, mas é aquilo que te dá o toque. Então, eu acho que seria interessante a massificação também. Eu acho, por um
um momento, né? Por outro lado, é muito interessante também essa coisa underground, ele continuar underground. Então eu acho que ele vai sozinho, eu acho que as coisas a gente não pode planejar que ela vai acontecer, ela acontece independente de estratégia, eu acho. Pode ter uma estratégia. O Pado é radicalíssimo, eu trabalhei com ele durante 7 meses na Ópera Punk em Santo André, e todo dia eu voltava para cá, eu pegava o trem aqui na Luz, e até lá em Santo André, e cada vez eu voltava querendo desistir. Aí uma coisa em mim falava, não desiste, porque você está fazendo uma coisa. Por causa desse... Eu vi, tinha tanta gente ótima que saía por causa do radicalismo do Pádua, e ele também tem um valor, tem a coisa dele e tal, mas eu fui até o fim, assim, como dramaturgo, pegando o pessoal fazendo as oficinas do workshop, foram eles que criaram o texto, a história da ópera, e que foi uma coisa que nunca teve no mundo, uma ópera punk. Foi pena que ficou lá, se apresentou uma vez aqui, mas era uma coisa que era para estar num teatro, para mostrar para mais gente, para viajar e tudo. E o Pádua foi excelente no sentido de que foi ele que teve a ideia, ele que batalhou, embora as divergências tenham ocorrido e tal, mas ele tem um valor que é inestimável também. Não, de jeito não, é uma... Eu acho que eles têm o direito de pensar, de ter as opiniões assim deles e tudo, mas é aquilo que eu disse, não é só isso. Eu acho que é uma coisa mais ampla e mais vasta e mais festa. Uma das coisas que eu participei muito nos anos 60 foi da contracultura, do movimento hippie, que também era uma coisa tão vasta, que tinha desde assim do underground, por exemplo, bandas como Velvet Underground, o The Doors, que era contrária à coisa hippie, era uma coisa mais pesada, não era paz e amor, ela mostrava um outro lado dark da vida, já naquela época. E era legal porque o underground era muito amplo. Ele dizia assim, os filmes underground, a arte underground, assim, desde Andy Warhol até Incredible String Band, que era aquela coisa meio das comunidades hippies. Então tudo isso era maravilhoso, você circulava nessa coisa vasta, e era uma coisa fantástica. Por isso foi grande coisa da contracultura. E que o punk, por exemplo, hoje eu acho que assim, ele é tão vasto também, ele tem tantas vertentes, que eu acho que e isso ainda vai acontecer, quer dizer, já está aí no ar, mas ainda não explodiu, mas é daqui que vai acontecer um monte de coisa. Tem muita gente escrevendo livro, assim, livro. Antes, por exemplo, não tinha uma outra pessoa que fazia uma coisa, de repente estava lá, fiz o que é punk e tal. Hoje você vê, não só os fanzines, mas, por exemplo, tem uma menina que é a Marpes, por exemplo, ela fez um fanzine, uma coisa brilhante. O Nenê, que faz um jornal antimídia, que é uma delícia, não tinha isso. Aí você lê o jornal, é uma delícia de ponta a ponta, melhor do que ler a Folha, o Estadão ou qualquer outra coisa. Você pega, enquanto você não acaba a última página, você não dorme, sabe? Te acorda até, você perde até o sono de tão excitante que é. Então eu acho que vai sair coisa, vai rolar. Por exemplo, tem um grupo, o pessoal da Funeral, que é lá de Interlagos, que está escrevendo a história, porque já tem várias lendas já, legendas, histórias de grupos, né, dentro do movimento punk. Se ficar sozinho ou daquela coisa muito radical, não se aproxima, não mistura, não entra na coisa, você não fica sabendo. Então eu acho que vai ainda explodir um underground punk, assim, de uma maneira, como a contracultura que era vasta, vai ter a coisa. Tem a banda das meninas, por exemplo, Dominatrix, que outro dia a revista do Sesc, a revista E, que é uma revista muito boa do Sesc de São Paulo, em geral, eles fizeram uma matéria sobre o punk, e tinha a opinião das garotas
do grupo Dominatrix era uma coisa, elas estavam pedindo assim, chega de ficar uma coisa radical, nós queremos travestis, nós queremos putas, nós queremos... Assim, você ficava até chocado, aí outras pessoas falam assim, não, ela é uma praia diferente a dessas meninas, né? Não é, quer dizer, é uma praia diferente, mas faz parte do movimento também. E é legal porque tem muito mais garotas agora do que em 82, era uma coisa que eles falavam assim, tinha 2, 3, 4 meninas nos shows, assim, elas tinham um pouco de medo. Hoje em dia tem as bandas, elas são corajosas. Essa banda que acabou de tocar, Food for Life, tem uma baterista que as pessoas ela já está fazendo já está tendo uma legião de fãs, assim, pessoal que já gosta, assim, porque é uma coisa diferente, ainda mais bateria para garota tocar. E ela é ótima. Então, eu acho, é isso que eu acho. Eu acho. Aquele do rap, assim, que teve em vários lugares de São Paulo, e vai ter um em novembro da prefeitura. Outro dia nós até vamos fazer, eles vão fazer um festival da juventude em São Paulo, de todas as tendências e tribos e tudo. E o punk vai ter um local para ter um festival punk dentro desse grande festival, que vai ser em novembro. Eu não sei, eu acho que, olha por quê também, é por causa da coisa política, é por causa da coisa, um pouquinho, mas é por causa da atitude, da música, que trouxe um pouco o punk de volta, que você pega hoje, assim, os garotos todos de colégio, tudo, foi uma banda que todo mundo despreza, que é Green Day, aquela banda americana e tal, mas o que eles fizeram? Eles também são úteis, eles têm o valor no sentido de que, de novo, também abriu para uma coisa assim. Então, o que trouxe de volta é isso, porque o punk significa uma coisa que vai ter sempre na vida de qualquer geração, que é uma rebeldia contra um monte de coisa que o bem jovem, o garoto, tudo percebe uma série de erros, uma série de coisa que não é bem assim, e que ele detecta, e que ele fica um pouco prisioneiro por causa das coisas que limitam ele. Então, o punk que é essa atitude que foi desde o começo e que vem a cada geração. E que isso já existia antes do punk. O que foi a Beat Generation começo dos anos 40 e 50, principalmente? Antes, se você ver a história, se você vai o dadaísmo no começo do século, em 1917, é sempre uma revolta contra uma coisa que vai te aprisionando, vai te pondo dentro de umas cadeias de limitações, e que você quer a liberdade, quer alguma coisa. Então eu acho que e hoje é engraçado você ver também a juventude, por exemplo, pegando uma coisa que não tinha no começo do punk, essa coisa do Che Guevara, ou você vê punks assim com camiseta de Guevara, essa coisa toda. É tudo. Punk também é moda, como foi desde o começo. Se você pega punk, ele nasce para depois sair em 82, quando ele começa em 77, como uma atitude. Ele começa numa rua de moda, em Londres, na King's Road, assim, numa lojinha. A Vivienne Westwood e o Malcolm McLaren tinham uma loja que vai mudando de nome e que, de repente, ali daquela loja já tinha as outras bandas, mas a mídia, a coisa toma conhecimento a partir de uma coisa dali, com umas roupas que eles fazem, com aquela coisa toda do alfinete, da coisa toda, que era uma opção. E a música, ninguém precisava tocar, era melhor até não saber tocar para começar de novo, porque tinha chegado naquela coisa chata e sinfônica. Então acho que é tudo isso. Até a